Vamos orar. Pai, no nome de Jesus, nós te agradecemos e te louvamos por esse momento especial, onde nós vamos compartilhar da tua palavra. Que o Espírito de revelação se manifeste de uma forma especial hoje. Senhor, eu te dou graças, porque hoje nós estamos encerrando essa experiência de, nesses últimos meses, nós nos debruçarmos sobre um único livro da Bíblia, que é o livro de Colossenses. Obrigado pela revelação, pelo entendimento que o Senhor nos deu. E nós saímos, no final dessa série, muito mais edificados e também com o entendimento de que Cristo é o centro das nossas vidas. Te louvamos por isso, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Abra a tua Bíblia no livro de Colossenses, capítulo 4. Nós estamos aí há alguns meses estudando e aprendendo sobre o livro de Colossenses. O Senhor me direcionou esse ano a fazer algo que a gente ainda não tinha feito, que era trazer uma série de mensagens expositivas e nos debruçar sobre um único livro. E o livro de Colossenses, ele foi o livro escolhido, é um livro que eu tenho estudado ele de forma mais intensa desde o final do ano de 2023. E lá, no segundo semestre de 2023, eu me debrucei sobre o livro de Colossenses. E ali o Senhor foi me direcionando para que a gente pudesse estudar esse livro. O livro de Colossenses, e a escolha foi porque no Novo Testamento ele é o livro mais cristocêntrico que nós temos no Novo Testamento. Ele é um tratado cristológico. E ele, como toda a Bíblia, mas o livro de Colossenses em específico, ele aponta para a pessoa de Jesus Cristo. E a essência do livro de Colossenses é que Cristo deve ser o centro das nossas vidas, a pessoa central, que toda suficiência está em Cristo. Nós acabamos de cantar isso agora. Que o nosso prazer, a nossa alegria, que a nossa satisfação, ela está em Cristo e somente em Cristo. E que Cristo é o único que pode nos dar satisfação plena. Você pode até ter uma boa casa, um bom trabalho, um bom salário, um bom carro. Você pode até desfrutar de viagens. Porém, todos esses sentimentos gerados por isso, eles são transitórios. Mas a satisfação plena está em Cristo. Então o livro de Colossenses ele fala justamente sobre isso e tem como propósito também combater os ensinos errados da época, que continuam até hoje, infelizmente, que queriam desvirtuar a pessoa de Cristo. Não há na história da humanidade, pessoa que foi mais atacada do que o próprio Cristo. Se levantam durante a história homens e instituição atacando a Cristo e tentando desqualificar a Cristo. Mas, mesmo assim, ele continua, sendo Cristo e até hoje, para a glória de Deus, mesmo que tentaram, não conseguiram desqualificar, porque Cristo, como diz o texto de Filipenses, ele recebeu o nome que está acima de todo nome. E que por causa desse nome, todo joelho vai se dobrar, no céu, na terra e debaixo da terra. No começo do livro de Colossenses, Paulo, ele fala a respeito de Cristo. Aponta para Cristo e para a sua suficiência, mostrando que Cristo é Deus. Ele não é um ser criado, mas ele é o próprio Deus, o ser Criador, o Deus Todo-Poderoso. Ele aponta para o relacionamento
do homem com Deus e de Deus com o homem, e que esse relacionamento vertical, ele é fundamental para a nossa vida. Que se não houver essa conexão, né, que somente a cruz de Cristo teve poder para fazer, por causa do pecado, o homem está separado por um abismo gigante, condenado à morte, condenado a uma vida, a uma eternidade sem Deus. Mas Cristo veio e restaurou essa relação do homem com Deus. Então, o livro de Colossenses, ele aponta também para isso, e Paulo começa a falar sobre isso, da importância do relacionamento de Deus com o homem, que é fundamental, porque se não houver isso, nós não teremos a salvação, não viveremos a eternidade com o Senhor. Porém, no decorrer do livro, quando chega no capítulo 4, especificamente, a partir do versículo 7 em diante, Paulo encerra ali a carta aos Colossenses, falando dos relacionamentos das pessoas que contribuíram para que ele pudesse estar firme pregando o Evangelho. Então Paulo começa a carta falando do seu relacionamento com Deus e da importância desse relacionamento vertical entre o homem e Deus. Mas ele termina a carta falando também do quão é importante esse relacionamento horizontal, que é os relacionamentos que nós temos um com os outros. E o quanto isso é fundamental também para a nossa vida. Eu quero ler o capítulo 4, no versículo 7 em diante. Paulo está encerrando a sua carta, e ele encerra como praticamente ele encerra todas as suas cartas, com as saudações finais, relatando ali sobre pessoas. E ele diz assim no versículo 7: Tíquico lhe informará todas as coisas ao meu respeito. Ele é um irmão amado, ministro fiel e cooperador no serviço do Senhor. Eu o envio a vocês precisamente com o propósito de que saibam de tudo o que se passa conosco, e para que ele lhe fortaleça o coração. Lembrando que Paulo está preso em Roma, e ele está enviando uma carta para o povo de Colossos. Então ele começa a relatar aqui a respeito disso, amém? No versículo 9 ele dirá assim, ele fala: ele irá com Onésimo, fiel e amado irmão, que é um de vocês. Eles irão contar-lhes tudo o que está acontecendo aqui. Aristarco, meu companheiro de prisão, envia-lhes saudações, bem como Marcos, primo de Barnabé. Vocês receberam instruções a respeito de Marcos, e se ele for visitá-los, recebam-no. Jesus, chamado Justo, também envia saudações. Esses são os únicos da circuncisão que são meus cooperadores em favor do reino de Deus. Eles têm sido uma fonte de ânimo para mim. Epáfras, que é um de vocês e servo de Cristo Jesus, envia saudações. Ele está sempre batalhando por vocês em oração, para que, como pessoas maduras, se você for estudar essa palavra madura aí, no original é teleios, como pessoas maduras e plenamente convictas, continuem firmes em toda a vontade de Deus. Dele dou testemunho de que se esforça muito por vocês e pelos que estão em Laodiceia e Herápolis. Lucas, o médico amado, e Demas enviam saudações. Saúdem os irmãos de Laodiceia, bem como de Ninfa, e a igreja que se reúne em sua casa. Depois que essa carta for lida entre vocês, façam que também seja lida na igreja dos Laodicenses, e que vocês igualmente leiam a carta de Laodiceia. Digam a Arquipo, cuidem de cumprir o ministério que você recebeu do Senhor. E eu, Paulo, escrevo esta saudação do próprio punho. Lembrem-se das minhas algemas,
e a graça seja com vocês. Então Paulo ele encerra a sua carta aos Colossenses dizendo da importância dos relacionamentos. E como pessoas foram fundamentais para que ele pudesse se manter firme, mesmo passando pelas adversidades que ele passou. E essas pessoas contribuíram muito para o avanço do Evangelho naquela época. O apóstolo Paulo, ele não fez uma carreira solo. Ele trabalhou em equipe. Paulo tinha muitos colaboradores, o seu staff, ou seja, a sua equipe, aqueles homens e mulheres que faziam parte aqui daquele grupo próximo. Eles foram fundamentais para que, durante as suas prisões, açoites e naufrágios e dificuldades que ele passou por causa do Evangelho, ele se mantesse firme e não desistisse. E quanto essas pessoas contribuíram para o avanço do Evangelho na sua época. Paulo, ele relata agora, no final da sua carta aos Colossenses, ele mostra um rol de pessoas que estiveram com ele, e outros que mesmo à distância, contribuíram para o seu apostolado. O que nós aprendemos aqui, por meio dos escritos de Paulo, é que ele começa a sua carta aos Colossenses dizendo da importância e da suficiência em Cristo. Mas ele termina também relatando de como os seus relacionamentos foram fundamentais para que ele pudesse chegar no fim, como ele mesmo escreve a Timóteo, que ele termina a carreira, ele guarda a fé, firme e forte, mesmo com o histórico de dificuldades e adversidades, açoites, noites mal dormidas, prisões, naufrágios, perseguições, foi apedrejado, foi chicoteado, foi escorraçado, foi perseguido fora e dentro da própria igreja. Mas Paulo, ele nos dá o exemplo do que é permanecer firme na fé. Por isso que Paulo tem autoridade para escrever o que ele escreveu. Como ele diz, olha, me esquecendo das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo. Ou tudo eu posso naquele que me fortalece. Por que Paulo escreve isso e com a autoridade que ele escreve? Porque Paulo teve um ministério brilhante e longo. Mas ele termina bem. E não só termina bem, como ele termina saudável. Porque a angústia dos dias de hoje é que, infelizmente, muitos estão abandonando as trincheiras da fé. O número de pessoas que estão apostatando, ou seja, abandonando a fé, hoje é crescente. Algumas pesquisas dizem que há mais crentes fora da igreja do que dentro da igreja. Infelizmente, e eu posso relatar isso até pelo tempo que eu estou servindo ao Senhor, é muito difícil você encontrar um crente que tenha 15, 20, 25 anos de crente, que está feliz, empolgado, apaixonado, servindo com alegria. Normalmente não é esse o caso. Normalmente você vai encontrar gente assim e o perfil é desanimado, machucado, ofendido, frio, apático. Por que isso? Paulo nos dá a dica no livro de Colossenses. Primeiro, ele deixa claro que Cristo deve ser a nossa única fonte de suficiência. E segundo, ele fala, e termina aqui o texto dizendo, da importância dos bons relacionamentos. Ele chega a escrever lá na carta aos Coríntios, no capítulo 15, quando ele fala, olha, tomem cuidado. As más conversações, tomem cuidado com quem vocês se relacionam,
porque as más conversações corrompem os bons costumes. Então, uma coisa que nós precisamos aprender sobre relacionamento, sobre pessoas, é que todo relacionamento não é neutro, não existe relacionamento neutro. Todo relacionamento afeta a nossa vida em alguma medida, ou de forma positiva ou de forma negativa. Não tem jeito. Isso é importante. Segundo, que se nós pararmos para pensar, grande parte dos nossos problemas, sofrimentos, angústias, e vou falar até problemas de ordem emocional hoje, em grande parte, está ligado a relacionamentos. Por isso que todo mundo, em alguma medida, em algum tempo, em algum momento da sua história, ele tem vontade de sumir, de se isolar e de não ter ninguém. Por quê? Porque, infelizmente, principalmente nos dias de hoje, nós estamos vivendo num tempo de gente muito louca. Esses dias eu vi uma frase que fez muito sentido, que falou hoje, nos dias de hoje, os saudáveis estão fazendo terapia para lidar com os doentes, com os problemáticos. Então nós precisamos aprender e entender sobre relacionamento, mas eu não estou dizendo aqui só do ponto de vista de quem se relaciona comigo. Mas eu quero que também hoje você entenda que tipo de pessoa você é. Porque é muito fácil também a gente culpar outros. É muito fácil nós apontarmos os outros. Na verdade, hoje é o modus operandi da grande maioria das pessoas. Eu tenho um problema, eu arranjo um culpado. Ponto, acabou. Agora a pergunta é, e nós? Poucos fazem essa reflexão. E eu? O que eu tenho sido para aqueles que eu me relaciono? Quem sou eu nessa história? Porque é impossível edificar igreja. Nós queremos edificar igreja, sim ou não? Nós estamos aqui edificando igreja, sim ou não? Mas é impossível edificar igreja se nós não tivermos relacionamentos saudáveis. Essa é a realidade. É impossível você edificar uma família se você não for uma pessoa que saiba e seja intencional nos seus relacionamentos. Por que grande parte das pessoas hoje estão com muito problema? Na grande maioria, aponta para casa. O tipo de relacionamento. Relacionamento dos pais com o filho, relacionamento do pai com a mãe, e assim por diante. Grande parte das famílias estão doentes, porque os seus relacionamentos são doentes, são doentios. Então nós precisamos hoje fazer uma reflexão de fato, e que a gente saia daqui hoje com esse entendimento e encerramos essa série hoje. Ok, Cristo é Senhor, Ele é o centro das nossas vidas, ok. A minha relação vertical, no que diz respeito a Deus, está bem, eu estou debaixo da graça, eu me relaciono, eu amo ao Senhor, eu sou apaixonado por Deus, ótimo. Agora o problema é quando isso entra no horizontal, nos relacionamentos. E aqui nós vamos analisar alguns traços da biografia desses colaboradores de Paulo. Mas toda vez que eu citar alguém, eu quero que você se pergunte, quem sou eu nessa história? Primeiro, a gente encontra aqui no capítulo 3, capítulo 4, quando ele começa ali no versículo 7, ele já fala de um homem chamado Tíquico. E ele diz assim, Tíquico lhe informará todas as coisas ao meu respeito. Ele é um irmão amado, ministro fiel e cooperador no serviço do Senhor. Eu os envio a vocês precisamente com o propósito que saibam que tudo que se passa conosco, para que ele lhe fortaleça o coração. Quem é esse homem? Tíquico é um daqueles homens que levava as cartas que Paulo escrevia para as igrejas. Ele era um mensageiro que trabalhava ali ao lado de Paulo,
levando ali as informações de Paulo para as igrejas. Ele, junto com Onésimo, foram os que levaram a carta, exemplo, a Filemon e a outros lugares. E ele também deveria informar as igrejas a situação de Paulo, da sua prisão, e trazer informações dos irmãos a Paulo. Então, esse homem é aquele que fazia essa ponte entre Paulo e as igrejas, e para as igrejas de Paulo. Lembrando que naquela época não tinha internet, televisão, rádio, não tinha WhatsApp, então ele era o canal de informação. E fazia isso andando dias, distâncias longas, noites adentro, para poder cumprir ali o seu ministério e servindo ali ao ministério de Paulo. A história da igreja está recheada de gente assim, que não foi um grande apóstolo, que não foi um grande profeta, porém, foi um instrumento poderoso para a expansão do evangelho. Às vezes você está fazendo ali o seu ministério, às vezes você está lá na sua célula, e você às vezes não tem um título, um cargo, uma posição, uma proeminência, porém, saiba que o que você faz está contribuindo muito para a edificação da obra de Deus. Mas aqui é interessante que Paulo fala que ele era um homem que fortalecia os cristãos. E ele fala de algumas características interessantes desse homem, que ele era um homem amável. Ele era o tipo de gente que tornava a vida das pessoas melhor. Olha que interessante. A pergunta que eu começo fazendo é: será que nos meus relacionamentos eu também posso dizer isso? Ou alguém escrevendo ao meu respeito pode dizer: olha, o Ricardo é um homem amável, que torna a vida das pessoas melhor? Ele tinha disposição para abençoar. Ele era um aliviador de tensões. Ele era o tipo de gente que é ótimo para ter perto. Porque é aquele tipo de gente que quando o negócio está tenso, está sobrecarregado, é o tipo de gente que consegue trazer para o equilíbrio: calma, vamos, né? Não vai para esse caminho, segura. Ele não é aquele tipo de gente querosene, que quando já tem fogo, vem logo e já explode tudo. Não. Porque tem gente que é assim. Ela tem a capacidade de piorar a situação. O irmão já está mal, ele consegue piorar. A pessoa vem e fala assim: olha, meu pai está doente, ele está lá com uma dorzinha. Fala: vixe, rapaz, no ano passado meu pai também passou por isso, mas aí morreu, foi muito triste. Você fala: meu Deus do céu, não piora. Entendeu? Não. Ele era um aliviador de tensões. Sabe? As pessoas viviam melhor pelo simples fato de se relacionar com ele. A pergunta é essa: quando alguém se relaciona comigo, senta na minha mesa, senta para tomar um café, um chá, sei lá o que você toma. Não tomando pinga, tá bom. Como que a pessoa sai dessa conversa? Sabe? É interessante que ele era um homem prestativo. A Bíblia diz que ele era um fiel ministro, um diácono, um servidor íntegro. É interessante que Tíquico ministrou a Paulo e em lugar de Paulo, e a sua bandeira, eu amo isso, era servir e não ser servido. Tíquico é aquele tipo de gente que não está preocupado
não tem a ambição de estar no lugar de Paulo, ter o título de Paulo, de ser o responsável por um movimento. Não. Tíquico é o tipo de gente que nós precisamos ter. Gente que está ali para edificar o reino de Deus. Não está atrás de holofotes, ele está ali somente para um propósito. Eu quero servir. Que nos dias de hoje, de modo geral, não estou falando aqui dentro como comunidade Teleia, estou falando de forma geral, você percebe que o que as pessoas menos querem é servir, principalmente os outros. Ela quer viver uma vida de ser servido. A sua disposição era ajudar os outros e não ser servido pelos outros. É aquele tipo de gente que quando vai na sua casa, né? E ele está num ambiente com mais pessoas, ele está servindo, ele está ajudando. Ele não fica sentado achando que todo mundo tem obrigação de fazer algo por ele. Não, mas ele está sempre disposto a fazer algo por alguém, de alguma forma servir. Nós precisamos de mais Tíquicos em nosso meio. A Bíblia diz que ele era um homem que trabalhava em equipe. Ou seja, também era o tipo de gente que trabalhava bem com os outros. A Bíblia diz que ele não era apenas um servo, mas ele era um conservo. E qual a diferença? É que o servo serve ao Senhor. O conservo serve aos servos. Ele não servia apenas a Cristo, mas ele servia aos seus irmãos. E ele tinha a capacidade de servir com os outros servos e com os servos. Sabe por quê, irmãos? Porque tem gente hoje que só quer servir gente de alta patente. Eu sirvo, mas eu só sirvo se for o líder. Eu só sirvo se for o chefe. Eu só sirvo se for o pastor. Mas eu não vou servir o outro ali, irmãozinho, que está no meu nível abaixo de mim. Onde já se viu? Não dá nem visualização. Não vai dar like. Não. Esse homem, ele tinha um coração tão generoso, ele não tinha problema algum de servir pessoas, seja quem for. Nós precisamos entender isso, igreja. Às vezes acontece aqui no nosso meio. Às vezes tem irmão que serve bem quando está sobre nossa liderança, está bem e tal. Aí quando você fala e as estruturas vão mudando, aí você fala, agora irmão, você vai ali e é o Jefferson que vai cuidar de você. Ah não, já não dá não, o Jefferson é assim, o Jefferson é assado. Não, se fosse o pastor, minha mãe, o Jefferson é diferente. Sim, e qual o problema? A questão não é quem é, eu estou aqui para servir. A frase que deveria terminar, as palavras que deveriam terminar nossas frases eram, eu estou aqui para servir. Eu não estou aqui para servir, eu só sirvo se for aqui. Se for aqui no altar, não gosto de usar essa expressão, mas se for aqui no palco, nas luzes, nas fotos, aí eu sirvo. Mas lá no estacionamento, de forma alguma. Debaixo do pé de manga? Não, porque não aparece. Não sai nas fotos do Instagram. Entendeu? Lá na célula, lá no canto da cidade, na última rua, do último bairro. Não. Mas se fosse em tal lugar, aí sim. Nós precisamos mudar nosso coração. Quem está entendendo, diga amém. Nós estamos aqui para servir. É bom ter gente de Deus do nosso lado como Tíquico, quando as coisas ficam difíceis. E ele era um consolador. Paulo escreve, eu envio vocês precisamente com o propósito que saibam que tudo que se passa conosco, para que ele fortaleça os seus corações. Sabe, Tíquico tinha uma capacidade que nós todos precisamos ter, de ser instrumentos de Deus para os outros, de ser instrumentos de consolar, de acalentar o coração das pessoas. Ele era um encorajador.
Ele era o tipo de gente que se encontrasse alguém desanimado, ele falava, não, se levanta, vamos lá. Ontem eu tive uma experiência muito legal. Nós estávamos ali no Adora Itatiba, e a nossa igreja é convidada para ajudar lá na corrida. Então, logo de manhã tem a corrida e a gente vai para servir. A nossa equipe vai para servir. Então, eu, minha esposa, minhas filhas, e o pessoal, os irmãos, e eu louvo a Deus pela vida dos irmãos, que foram lá para servir na corrida. Falei, vamos lá, gente! Aí o cara que está organizando a corrida manda um recado para nós no grupo. Todo mundo precisa estar lá às 5 horas da manhã. Falei, meu Deus, onde eu fui me meter? Acordamos 4 e pouco da manhã. Chegamos lá, 5 horas da manhã. Aí ficamos lá ajudando. E não é, irmãos, e eu estou falando, não é palco, microfone, não. Nós fomos carregar as coisas. Fui eu com o Cristiano pegar bloco não sei aonde para amarrar o negócio. E os irmãos catando, distribuindo, né, as coisas, ajudando. Fomos para o estacionamento. E aí eu fiquei num lugar da corrida que era quase o final do percurso. Então era 5 quilômetros, tinha quase o final do percurso. Então eles tinham que chegar aqui, virar e já entrar no parque. Quando a pessoa já chegava aqui, ela chegava quase morta, correndo, os que não tinham habilidade. E aí estava eu lá ali, e olhando, e aí eles vinham de longe e tinha uns que começavam assim, ó. Tinha um que estava torto, eu falei, vai morrer. Tinha uns assim que já vinha e vinha com o número estampado. E eu gritava, ele passava do meu lado e começava a gritar, 127, não para não, não desista, vai. Eu ficava gritando para eles, porque eu fiquei empolgado com a corrida. Não era a minha função era cuidar do trânsito. Eu e os meninos estavam cuidando do trânsito ali. Mas eu fiquei tão empolgado com a corrida que eu não aguentei. Esse meu lado aflorou. E eu ficava gritando. Aí do outro lado eu ouvia lá o Tom gritando, os irmãos gritando do outro lado. Vamos, gente, não desanima não. Aí eles, falei, vai que você consegue, a medalha está ali. Se você fizer a curva, você já encontra o final. Aí eles, e saía correndo assim, e vinha. Tinha uma mulher que estava torta, eu falei, não para não. A senhora aguenta, vai. Aí ela ia, e eu vou morrer, mas eu vou. Ela falou para mim. Teve um que veio andando, se arrastando, eu falei, não para, querido, não para, não desista. Aí ele falou, não vou desistir não, o diabo é sujo, eu ontem me machuquei, eu estou com a perna doendo, mas eu vou. E ele foi mancando até o final. Eu falava para eles, a medalha está lá. Parece uma bobeira, mas você percebia que eles animavam, porque nós precisamos ser esse tipo de gente que ajuda a levantar os caídos, a fortalecer os fracos. As suas palavras eram como bálsamo, suas ações eram terapêuticas, a língua de Tíquico era medicina, curava, e as suas palavras traziam cura. Que sejamos como esse homem, um para os outros. E aí Paulo fala a respeito de, versículo 9, Onésimo. O cristão que mesmo sendo escravo se tornou livre. Onésimo era um escravo que fugiu do seu senhor. Naquela época a escravidão era algo comum, só para vocês entenderem, no período do Império Romano, naquele momento exatamente, tinha em média de 60 milhões de escravos. E Onésimo era um deles. E o escravo, ele na verdade não era tratado como uma pessoa, mas como um pertence. E fugir do seu senhor era um crime grave, punido de morte. Mas Onésimo foge. Só que aí Onésimo é preso. E aonde ele vai cair? Na prisão com Paulo. Ele tentou fugir de um senhor e acabou caindo nas mãos do Senhor Jesus. Foi evangelizado, se converte, e Paulo vem e devolve ele, tanto que a carta aos Filemons, se vocês ler lá, você vai ver exatamente Paulo falando isso para Filemão, olha, recebe Onésimo aí, só que agora ele não recebe mais como escravo, recebe ele como um irmão, trata ele bem. Onésimo é esse cara. Sabe que é interessante que o nome Onésimo significa útil. Ou seja, naquele momento,
como ele foge, como ele comete um crime, ele está condenado à morte. Mas o Evangelho é poderoso que pega homens assim e transforma ele em homens úteis para o reino de Deus. Eu quero te fazer uma pergunta. Você é útil para o reino de Deus? Porque há pessoas hoje que parece que fazem um desserviço para o reino. A Bíblia não fala que quem não ajunta, igreja? Quem não ajunta? Então se você não ajuntar, o que você vai fazer? Não tem meio termo. Ou a gente ajunta ou a gente espalha. Ou edifica ou destrói a edificação. Não tem causa neutra. Por isso que nós devemos estar empenhados na obra do Senhor, ajuntando, edificando, sendo útil no ministério. Aí Paulo fala de um terceiro homem chamado Aristarco, o cristão amigo na tribulação. No versículo 4 ele fala isso: Aristarco, meu companheiro de prisão, envia-lhe saudações. Aristarco era de Tessalônica. E é interessante que Aristarco ele foi um companheiro de fato, porque ele esteve com Paulo em todos os momentos. Ele foi companheiro na prisão e de trabalho com Paulo. Ele era companheiro de Paulo em suas viagens. Aristarco voluntariamente, a sua vida para o ministério de Paulo. Ele acompanhou Paulo e isso significa também ele estava quando Paulo sofreu os naufrágios. Ele estava ao lado de Paulo, não importava a circunstância, a situação, ele estava próximo. Ele era aquele tipo de amigo que não foge quando as coisas ficam difíceis. Porque tem pessoas que são assim, elas estão conosco até aqui. Até aqui. Como o próprio Jesus passou por isso. Enquanto Jesus estava multiplicando pão, enquanto Jesus estava multiplicando peixe, tinha multidão. Aí quando ele falou assim, olha, chega, vocês estão vindo a mim só por causa do pão e do peixe, vocês não estão vindo por causa de mim. Deixa eu te falar uma coisa, é uma realidade dos relacionamentos, tá? Tem pessoas que vão atrás de você não pelo que você é, mas pelo que você pode oferecer. O dia que você para de oferecer, você não serve mais para elas. Nós precisamos entender isso, sobre dinâmica de relacionamento. Mas a pergunta que eu faço é, será que nós temos pessoas como esse homem, que foi amigo em todos os momentos? Não só no dia da festa, não só no dia da bonança, não só no dia da alegria, mas os verdadeiros amigos você descobre, na verdade, o dia em que você não tem mais nada para oferecer, senão uma lágrima, um choro, um lamento. E nem todo mundo está disposto a receber isso. Porque hoje nós vivemos numa época em que se fala muito de network. Até falar para os irmãos aí que separe bem isso, porque isso é importante. Eu acho que network é fundamental. Porém, você não pode fazer da sua vida, somente os mais jovens aí, envolvidos com essa mentalidade de coach. O problema é quando você passa a viver só dessa função, o network. O que é network? Eu me relaciono porque eu tenho um interesse. Tem algo ali que o Mateus tem, o Mateus sabe, o Mateus faz, e que é bênção, então eu vou grudar nele, vou pegar relacionamento com ele, e eu vou crescer junto, vou trocar informação, ótimo, isso é fundamental, você cresce assim na vida. O problema é quando você traz esse tipo de mentalidade para todos os ambientes. Aí você vê daqueles que falam assim, não, eu só ando com águia, porque águia só anda com águia, isso e aquilo. Irmão, quero te dizer uma coisa, tem gente do seu lado que é boa pra caramba, mas é pintinho. Eu só ando com águia. Aí o seu pai é um pedreiro, é uma pessoa simples. Aí você fala, não, nem vou mais na casa lá, porque eu chego lá, é um ambiente tóxico, é um desânimo, é isso e aquilo. Aí você acha que o seu pai não tem a qualidade que você gostaria da águia, então você acaba até trocando a paternidade, porque a paternidade dele não é suficiente. Toma cuidado.
E aí Paulo relata a respeito de Marcos. Olha quantos homens. Marcos é o cristão que resgatou a sua reputação. Ele diz no versículo 10, bem como Marcos, primo de Barnabé, vocês receberam instruções a respeito de Marcos, e se ele for visitá-los, recebam. Marcos é o cara que escreveu o segundo evangelho. Marcos era um menino novo quando Jesus está relatado lá no texto. Até algo interessante a respeito dele. Ele era um judeu, primo de Barnabé e filho na fé de Pedro. E Marcos, olha que coisa interessante. Marcos está lá relatado no capítulo 3 de Atos, que a igreja orou e Deus deu a direção pelo Espírito Santo para separar Barnabé e Paulo para o ministério, e enviaram esses dois homens. Marcos estava nessa história. E Marcos começou, Paulo fez 3 viagens, Marcos estava na primeira, só que aí o que acontece? Marcos abandona Paulo, porque o negócio ficou tão difícil, o negócio ficou tão pesado, né? As perseguições e as lutas, que Marcos, de forma precoce e imatura, abandonou, literalmente abandonou Paulo. Deixou os caras na chapada. Fala, estou fora, pulou fora do barco. Fala, eu estou fora. Estou arriscando minha vida. Não quero isso para a minha vida. E ele pulou fora. E aí, inclusive, até uma confusão entre Paulo e Barnabé, porque Paulo, muito firme, colérico, do jeito que era, falou, some com esse cara daqui. Paulo é esse tipo de cara. Some, não aguento, mas não chega perto de mim. Aí Barnabé fala, então faz o seguinte, eu vou cuidar dele. É primo, né, parente. Né? E aí os dois se separam. E é nessa que Lucas se junta, e aí os ministérios vão. Só que lá na frente, se você ler a carta de Timóteo, Paulo escreve e ele fala assim, olha, eu estou terminando a minha vida, mas é o seguinte, traz Marcos, porque Marcos vai ser útil. Porque nesse processo, provavelmente, Marcos amadureceu, se arrependeu, se reconciliou, e Paulo diz, traz Marcos, porque ele ainda é muito útil para o ministério. Por que Marcos é o cristão que resgata a sua reputação? Porque Marcos nos ensina que uma pessoa pode superar os seus fracassos. Seu exemplo encoraja aqueles que fracassaram em suas primeiras tentativas. Todos nós temos um histórico de fracasso, de imaturidade, de um comportamento que hoje você também condenaria. Mas é interessante que Marcos é o tipo de gente que conseguiu dar a volta por cima. Não foi orgulhoso, mas foi humilde ao ponto de reconhecer e falar, não, eu errei mesmo. Não deveria ter feito isso, eu pulei fora do barco, eu fui imaturo, eu fui covarde. Marcos é um monumento vivo de alguém que superou suas fraquezas e resgatou sua reputação. Warren Wiersbe diz que João Marcos é um incentivo a todos que falharam na sua primeira tentativa de servir a Deus. Nós precisamos entender que pessoas vão falhar conosco. Essa é a realidade. Nós muitas vezes podemos ser os Marcos dessa história, de falhar, de abandonar, de errar, mas também nós teremos Marcos. Pessoas que vão falhar conosco, e aí? E aí, em quinto lugar, fala a respeito de um outro homem chamado Jesus o Justo. Não é o Jesus que você viu na cruz, não. O nome Jesus ele era até comum para a época. No versículo 11 diz, Jesus, chamado Justo, também envia saudações. Esses são os únicos da circuncisão que são meus cooperadores a favor do reino de Deus. Eles têm sido um ânimo para mim. Não se fala muito a respeito, senão apenas nesse texto, a respeito desse Jesus, o justo. Ele é um símbolo daqueles cristãos que servem a Deus do anonimato. Só tem uma nota a respeito dele.
Só tem um versículo. Não tem nada mais. Mas o texto deixa claro do quanto importante ele foi para o ministério de Paulo. O texto diz que ele foi um cooperador. Ele era um judeu convertido, sofreu toda a hostilidade, passou todas as adversidades com Paulo como um judeu, mas ele não mediu esforços para estar com Paulo. E ele também era um aliviador de tensões. Ele era um consolador para as pessoas, um bálsamo. Ele era o tipo de homem que tornava a vida das pessoas mais amenas na hora da dor. Jesus, o justo, representa os cristãos fiéis, que servem ao Senhor, mas cujas obras não são anunciadas mundo afora. Tem muita coisa que você vai fazer para o reino, que eu vou fazer para o reino, que ninguém vai ver. Há muita semente que ninguém vai ver. Mas uma coisa é fato, o Senhor está vendo, é isso que importa. Nós não edificamos obra para homens ou para ser visto por homens. Nós edificamos obra para o reino de Deus. Quem está entendendo, diga amém. E aí ele continua falando de Epáfras. Esse você já ouviu falar, se você escutou a minha mensagem desde o começo. Epáfras é um de vocês, servos de Jesus Cristo, está no versículo 12 e 13. Ele está sempre batalhando por vocês em oração, para que com pessoas maduras e completamente convictas, continuem firmes com toda a boa vontade de Deus. Dele dou testemunho que se esforça muito por vocês e pelos que estão em Laodiceia. Epáfras, na verdade, ele é o fundador da igreja de Colossos, como eu disse aqui na primeira e na segunda mensagem. Ele ouviu Paulo em Éfeso e começou a igreja lá em Colossos. E a Bíblia diz que ele era um homem de oração, que ele também estava com Paulo em Roma, mas ele era um homem que às vezes não estava presente na igreja, mas ele estava constantemente orando pela igreja. E é interessante que o texto diz que ele orava constantemente. O tempo todo ele intercedia pela igreja, o coração dele ardia pela igreja, ele tinha um amor pela igreja, ele tinha um encargo pela igreja. A Bíblia diz que ele orava intensamente. Essa palavra intensa é a mesma palavra usada quando Jesus está com uma agonia extrema lá no Getsemane. Estava dando Betesda na minha cabeça, olha. A Bíblia diz que ele orou especificamente e sacrificialmente. A pergunta é, e eu faço essa pergunta para a igreja: quanto tempo você gasta da sua vida orando pela igreja? Às vezes tem pessoas que gostam muito de criticar a igreja. Hoje parece que virou moda. Na verdade, até um alerta aos irmãos. Tome cuidado, há algo muito diabólico acontecendo. E infelizmente eu estou vendo muito crente caindo nessa. Uma coisa que o meu pastor, há 20 e poucos anos atrás, me ensinou. E eu nunca deixei esse ensino de lado. Porque gente para criticar a igreja sempre teve. E eu não estou falando gente de fora. Eu estou falando os de dentro. Sempre teve. Alguém para ficar falando dos problemas, dos escândalos, das coisas da igreja. E esses homens, normalmente, eles falam muito bem, falam bonito, de forma convincente. Parece até uma certa intelectualidade romantizada. Mas eu me lembro que meu pastor, porque eu ouvia muito um assim, e ele falava assim: Ricardo, toma cuidado. Porque todos que se levantam contra a igreja, caem. Porque quem cuida da igreja é Jesus, não é o homem. Quem cuida da igreja é o Senhor. É Ele que corrige a igreja, é Ele que fala com a igreja, é Ele é o Senhor da igreja. Ninguém nesse mundo tem poder para ser Senhor da igreja. E eu nunca esqueci esse ensino. E todos aqueles que eu ouvi entrar por esse caminho, todos caíram em desgraça pública.
mesmo sendo homens conhecedores da palavra. E hoje parece que é muito bonito ficar falando, né, criticando. Eu vejo livros, tem documentário, tem gente que fala bonito na internet, nunca cuidou de ninguém, nunca lidou com gente, nunca pastoreou uma igreja, nunca esteve na frente de fato de uma igreja para poder criticar e falar como a igreja. E tem gente que acha bonito. Foge disso, igreja. Foge disso, vai por mim. Isso contamina a sua alma. Isso coloca uns óculos malignos em você, você começa a enxergar tudo ruim. E tem gente que gosta muito de criticar. Só que eu nunca vi esses homens aí que criticam a igreja, que falam dos abusos da igreja, falar, irmão, vamos levantar aqui uma oração pela igreja. Você nunca encontra um desses falando isso. Olha, eu vou fazer uma live aqui, mas é uma live de intercessão. Nós vamos orar pela igreja, irmãos. A igreja tem problema? Tem. Mas nós vamos orar para que o Senhor da igreja cuide. Vamos orar para que os homens que estão à frente da igreja se arrependam. Vamos orar para que Deus abençoe. Vamos lá ajudar esses aí. Não, nunca tem, nunca tem. Crítico tem bastante, mas intercessor nem sempre. Nós precisamos orar pela igreja. Se você faz parte da igreja, é sua responsabilidade orar para a igreja. E se alguém vier reclamar da igreja, fala, irmão, vamos fazer o seguinte, sexta-feira, essa igreja que você está reclamando, não falando da nossa agora, tá? Então se alguém for reclamar da igreja, de alguém da igreja, fala, sexta-feira, tem uma reunião de oração lá toda sexta-feira, faça chuva, faça sol. Vamos lá e a gente na reunião de oração, nós vamos orar por essa igreja, nós vamos orar por essas pessoas, e Deus vai fazer uma obra grandiosa, porque Ele cuida da igreja. Mas normalmente os críticos nunca estão na reunião de oração. Você está entendendo? Quem está entendendo, diga amém. Abra os olhos, igreja, não seja enganado. Aí Paulo continua dizendo a respeito de Lucas, o médico amado. Lucas, ele era um gentil, ou seja, não era judeu, e ele era conhecido como médico amado. Ele era um historiador, um missionário. E ele que escreveu os evangelhos de Lucas e também de Atos dos Apóstolos. Lucas permaneceu com Paulo até o fim da vida de Paulo. Lucas foi um companheiro fiel. Além de médico, e literalmente médico, claro que o médico daquela época não tinha o status do médico de hoje, porém, ele era um consolo para Paulo, porque ele cuidava do corpo e da alma de Paulo. Todos nós precisamos de gente assim, que cuide da gente, que cuide um dos outros, que auxilie uns aos outros. E eu não estou falando isso só a nível de igreja. Você cuida daqueles que você ama? Você abençoa aqueles que você ama? Ou você é aquele tipo de gente que num relacionamento só espera receber? Paulo continua dizendo, e aí ele cita, quando ele termina a falar de Lucas, ele fala, e Demas também, ele só faz isso, essa expressão. E Demas também, ponto. No capítulo 4, no versículo 14, parte B. O único nome dessa longa lista que não recebe nenhum elogio é Demas. Ele só cita o nome. Ele não dá nenhum adjetivo a Demas. Ele menciona apenas 3 vezes nas cartas de Paulo. E todas as referências são ruins. Ele simplesmente não especifica Demas, nenhum elogio e nenhuma recomendação. É simplesmente Demas e mais nada. Por quê? Porque Demas, como está escrito lá no livro de Timóteo, foi um desertor espiritual. A Bíblia diz, e o texto lá de Timóteo fala que ele amou o presente século e abandonou a frente das fileiras.
mesmo servindo ao Senhor, estava lá no ministério, e é importante você entender isso, porque hoje você vai entender algumas coisas. O que acontece? É aquele tipo de gente que está aqui, toca, canta, ministra, prega, faz, acontece, lidera, aí daqui a pouco do nada vira a cabeça, aí você vai ver, quando você encontra, ele não é um irmão mais, ele está desviado mesmo, está no pecado, aprontando, fazendo, acontecendo. Aí você fala, meu Deus, mas cantava tão bonito, pregava tão bonito, fazia tão bonito, parecia tão crente. Porque Demas foi um desertor espiritual. Sabe o que é interessante de Demas? É que Demas perdeu uma oportunidade gigantesca. O cara andava com Paulo. Já parou para pensar com isso? O mentor do cara era Paulo, não era o Zé, o Ricardo. Não. O cara tinha como mentor Paulo. E o cara mesmo assim não reconhece e abandona, perdeu uma oportunidade enorme. Poderia, quem sabe, hoje ter uma carta, em vez de carta a Timóteo, a Filemão, poderia ser a carta a Demas. Mas ele decidiu amar o presente século. Nós precisamos entender que Demas faz parte daquele grupo de pessoas, como João descreve. Ele saiu do nosso meio, mas não era dos nossos. Na verdade, ele não era um convertido. Ele provavelmente teve uma experiência religiosa, mas ele não se converteu. Isso é fato. E nós precisamos entender o que Demas nos ensina. E isso é importante para você entender sobre as dinâmicas dos relacionamentos. Que na dinâmica dos relacionamentos é assim: pessoas vêm e pessoas vão. E nós precisamos aprender a lidar com isso. Ontem eu conversando com um pastor, falando um pouco sobre isso, acabamos entrando nesse assunto, um pastor querido aqui da nossa cidade, ele falou algo para mim, ele falou, pastor Ricardo, a minha mão está sempre aberta, eu não seguro ninguém e também estou sempre aberto para receber. As pessoas que decidem segurar ou não, e eu deixo elas irem. Porque na dinâmica dos relacionamentos é assim. E nós precisamos aprender a lidar com isso. Quem está entendendo, diga amém. E aí ele continua, estou caminhando para o final, só para nós entendermos isso. Ele fala de uma pessoa chamada Ninfa, a crente que abriu as portas da sua casa para a igreja. Ele fala, saúdem os irmãos de Laodiceia, bem como Ninfa, e a igreja que se reúne em sua casa. Ninfa não abriu apenas seu coração para Jesus, mas ela abriu a sua casa. Em Coríntios também cita os irmãos que se reuniam, a igreja que se reunia na sua casa. Nós precisamos entender que na época não havia prédios de igreja como hoje. Então toda a igreja, 100% da igreja, era uma igreja em células, era a igreja que se reunia nas casas. E essa pessoa é uma daquelas que estão nesse hall de pessoas especiais. E o que a fez de tão especial? É porque ela era uma pessoa que abriu a sua casa para a igreja do Senhor. Por isso que nós devemos valorizar, e eu quero que você ore também por todos os anfitriões da nossa igreja. Aqueles que recebem a célula na sua casa. Porque esses irmãos, eles são acima da média. Porque uma coisa é eu vir aqui, outra coisa é eu falar, olha, minha casa está aberta. Eu tenho aqui a minha sala, o meu quintal toda semana, e eu recebo os irmãos, faço um cafezinho, arrumo as coisas, dou uma limpadinha, arrumo bonitinho, aí vem as pessoas, se reúnem ali, aquele louvor, aquela adoração. Irmãos assim são especiais. Toda semana, faça chuva ou faça sol, sai correndo do serviço, vai para casa, arruma, liga para o marido, para a mulher, arruma aí, não é assim quem é anfitrião? Dá uma ajeitada aí, dá uma limpada aí, vamos logo que o pessoal está chegando, arruma as cadeiras, pega a cadeira, empurra a mesa, põe o sofá para lá, não é assim? Corre lavar o quintal, o cachorro fez cocô, limpa, que a gente está recebendo aqui a turma. Eu louvo a Deus pela vida desses irmãos. Dê uma salva de palmas para ele, porque eles merecem. Aleluia. Se você ainda não abriu a sua casa, você quer ter uma experiência poderosa de bênção do Senhor, abre a tua casa para ter uma célula.
Ah, pastor, você fala por quê? Porque eu tenho duas. Tem uma na quinta-feira, só de crianças, que ela se reúne, minha filha que cuida, e eu sou o servo que serve a comida. Eu sou esse cara. Pego o meu carro, vou lá, passo, pego as crianças, junto aquelas crianças do bairro todo, leva para minha casa, aí vai lá, eles ficam lá na célula, eu faço os lanches, e olha que eu sou criativo nos lanches, não é todo dia não, um pouco de manteiga não, eu sou criativo, cada semana tem que ter um negócio diferente, já fiz macarrão, já fiz estrogonofe, hot dog, pastel, pão com ovo, sei lá, já fiz tudo. Célula é boa. E no sábado tem a célula dos jovens lá, também, que a gente recebe. Aí eu já não faço muito não, porque eu já deixo se virar. Papai, também não abusa muito não. Mas faço. Deixo a casa limpinha, fico ali só de olho. Né? Jovem é uma benção, né? Porque eles acham que vive só de salgadinho, fofura, né? Aí minha mulher fala, meu Deus do céu, só tem fofura, uns refrigerantes, vamos lá, sai correndo para comprar uma coisa melhor, um sustento, né? Então vale a pena abrir. Quem crê, diga amém. Abre, fala para a pessoa da sua célula, fala, olha, na próxima célula vai ser na minha casa, quando multiplicar vai ser na minha casa. Amém? Por favor. E eu queria concluir, a banda pode subir. E eu quero orar. O que eu aprendo com tudo isso? Rapidamente a banda sobe. O pessoal da ceia se organiza. E o que eu concluo com essa mensagem? Primeiro, preste atenção. As crianças, daqui a pouquinho tem um docinho da hora para vocês. Tá bagunçando muito, né? Olha aqui para mim. O que eu concluo? Que o reino de Deus só será expandido se nós tivermos homens e mulheres com o coração disposto a servir. Nós precisamos vencer isso em nosso coração, igreja. Deixa eu te falar uma coisa, porque eu acho que o nosso conceito de ser igreja, de ser cristão, está muito deturpado nos dias de hoje. Está muito deturpado. Nós vivemos em um contexto de vida, de sociedade, que hoje é conhecido como sociedade do consumo. Onde basicamente todo mundo é tratado como um consumidor. Nós temos até direito do consumidor. E a mentalidade de consumidor, e qual que é a mentalidade de consumidor? É alguém que só recebe. Então eu quero consumir, eu vou num ambiente, eu vou num lugar, e se não me tratar bem, não fizer o que eu quero e não me agradar, olha que eu vou brigar, eu vou buscar os meus direitos, e isso e aquilo. Isso é uma mentalidade, é um conceito até filosófico, é uma cosmovisão, uma maneira de interpretar a vida. Você é tratado como um consumidor. E aí que está o problema. Por quê? Porque se nós entrarmos com essa mentalidade na igreja, o consumidor nunca está disposto a servir. Você nunca vai encontrar alguém no restaurante, sentar lá para comer, né, e falar assim, não, deixa eu ajudar a lavar o prato. É até estranho, é lógico, você está pagando por aquilo, você paga justamente para ser bem tratado. Você paga porque você quer o benefício do consumo daquilo que você vai receber. Mas o problema é que quando a gente chega na igreja, a gente senta e a gente também tem o mesmo conceito. Eu estou aqui para consumir. Então falar em servir... Se você chegar dentro de um restaurante e falar para a pessoa, você pode agir ali e ajudar a limpar aquele banheiro? É ofensivo, sim ou não? Claro que é. Mas o problema é que dentro da igreja está se tornando ofensivo falar, vamos servir. Não, o que é isso? Eu não posso. Não dá.
eu tenho uma vida, eu tenho coisa. Mas deixa eu te falar uma coisa. É impossível você tirar a ideia, o conceito de servir do cristianismo, porque o cristianismo é servir. É doação, é sacrifício. No cristianismo não tem autopreservação, não cabe ambiente para egoísmo. Paulo escreve à igreja de Corinto, se não estiver enganado, no capítulo 12, ele fala assim: eu me entreguei, eu me desgastei pelo evangelho. Então, não existe autopreservação na vida cristã. Isso começou com Jesus. Jesus não se autopreservou, ele foi para a cruz. Ele morreu, ele sofreu todo o dano, para que eu e você pudéssemos ser salvos. Aonde há autopreservação nisso? Em nenhum momento. E glória a Deus porque ele não se autopreservou. Mas o problema é que nós queremos nos autopreservar. Olha, eu só posso fazer, mas eu só posso fazer se for isso. Se for desse jeito. Ah, não posso. E aí a gente fica se autopreservando. Quero dizer para vocês que não há nobreza maior na vida. Não há nobreza maior na vida do que servir. Principalmente, servir a igreja. Por que não há nobreza maior? Porque o próprio Jesus fala isso. No reino de Deus, quem quiser ser o maior, que seja o menor. Quanto menor você é, quanto mais servo você é, quanto mais cooperador, quanto mais servir, maior você se torna no reino de Deus. Isso é um valor para o reino. E nós muitas vezes estamos nos preservando. Olha, não dá, não posso, não quero, não dá, dói. Eu não estou dizendo que não existam limites, é lógico que existe, até eu como pastor, eu tenho meus limites. Porém, aí entra a segunda coisa, por que não há nobreza maior? Eu posso trabalhar na melhor empresa do mundo, eu posso trabalhar na maior multinacional, eu posso trabalhar no Google, nas grandes empresas de tecnologia, mas eu quero te dizer, tudo que essas empresas produzem hoje, tudo. Eu posso trabalhar lá na SpaceX, lá do Elon Musk, onde o cara tá preparando aí uma nave para Marte, o cara dá ré em foguete. Empresa de maior tecnologia hoje do mundo. Eu quero te dizer que daqui 100 anos acabou tudo ali. Já está tudo definhando. Mas quando você fala de trabalhar para o reino de Deus, você está falando de algo eterno. Perguntaram para Billy Graham, o maior evangelista do século XX, um dos homens mais influentes no planeta Terra, no auge do seu ministério. O cara era conselheiro de presidentes, o cara era conselheiro de reis, o cara tinha uma influência poderosa. E aí fizeram um convite especial para ele, falava assim: olha, queremos que você seja o candidato a presidente dos Estados Unidos, a maior potência da terra, ou seja, ele se tornaria o homem mais poderoso da terra, o cara com maior poder e autoridade do planeta, o cara mais temido do planeta. Você está vendo aí nas eleições americanas, já tentaram matar o Trump 3 vezes, já quase. Por quê? Porque sabem que um cara ali, o cara tem poder para apertar botão ali, meu amigo. E sabe qual foi a resposta de Billy Graham? Ele era um pastor, pregador do evangelho. Ele respondeu: não posso me rebaixar de cargo. Eu não vou me rebaixar,
Porque trabalhar no reino de Deus é a coisa mais excelente que Deus pode nos proporcionar. Eu estou falando algo eterno. Eu trabalho para o Rei dos Reis. Eu não trabalho para o Trump. Eu não trabalho para o Lula. Eu não trabalho para algum rei dessa terra. Mas eu trabalho para o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E a segunda coisa que eu aprendo, e encerro essa mensagem, dizendo que ser cristão genuíno é viver de uma forma da mesma forma que Jesus viveu. E qual foi? Impactando e abençoando as pessoas ao seu redor. Que eu e você possamos ser como Jesus. Que nos relacionamentos ao redor as pessoas sejam abençoadas, curadas, libertas, saradas. Que as pessoas ali possam ser bênção e abençoadas, porque nós marcamos histórias, nós abençoamos vidas, nós impactamos histórias e destinos. Quando eu encontrei com Jesus, ou na verdade Jesus me encontrou, né? A minha história, o meu destino foi mudado, mas não foi só o meu. O impacto desse relacionamento que começou lá atrás, há 26 anos mais ou menos, foi tão impactante e tão transformador, que outras coisas começaram a ser impactadas. Hoje a minha família, as pessoas ao meu redor, no meu caso a igreja, e aonde eu procuro passar, eu procuro deixar essa marca. Nós precisamos ser instrumentos para abençoar uns aos outros. Que você saia daqui hoje dizendo: meus relacionamentos serão transformados. Eu vou ser canal de bênção para aqueles que estarão perto de mim. Quem crê, diga amém. Fique de pé e vamos orar.